No documentário de hoje, falaremos de um filo muito importante chamado artrópodes, que são animais dotados de patas articuladas, que possuem um esqueleto externo, ou exoesqueleto, nitidamente segmentado. Entre eles temos aranhas, borboletas, besouros, piolho de cobra, mas hoje falaremos exclusivamente do nosso amigo grilo. Antes de falar sobre o nosso amigo grilo, vamos falar umas características gerais sobre os artrópodes, para você se familiarizar melhor com a situação. Todos os artrópodes possuem o corpo dotado de vários segmentos e apêndices articulados, como patas e antenas que possibilitam o seu movimento. Além disso, esses invertebrados têm o exoesqueleto, que confere rigidez e impermeabilidade. E esse exoesqueleto é composto de quitina, um polissacarídeo nitrogenado, que o torna mais resistente. Os artrópodes também possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, ou em cabeça, tórax e abdômen, o que é o caso do nosso grilo. Agora que já vimos as características gerais sobre os artrópodes, vamos ver um pouco sobre a anatomia e a fisiologia, e é claro, sempre relacionando com o nosso amigo grilo. O sistema digestório desses insetos são completo, ou seja, boca e ânus, com peças bucais adaptadas à alimentação, tubo digestório com regiões diferenciadas e glândulas acessórias. A digestão é sempre extracelular. Seu sistema circulatório é aberto, ou seja, é lacunar, com um coração dorsal que bombeia a hemolinfa, líquido sanguíneo, por espaços dentro do corpo. Seu sistema respiratório ele varia de acordo com os grupos. Nos crustáceos é feita por brânquias, realizando trocas gasosas entre a água e a hemolinfa. Nos insetos, que é o caso do grilo, é feito por traqueias, que levam o ar direto aos tecidos. E por último, nos aracnídeos, é feito por filotraqueias. Agora, sobre seu sistema nervoso, que é constituído por um par de gânglios cerebrais e um cordão nervoso vertebral com pares de gânglios distribuídos por segmento. O sistema excretor dos insetos é constituído pelos túbulos de Malpighi, ou seja, túbulos de Malpighi são os órgãos secretores dos insetos. Nos crustáceos é feito pelas glândulas antenais ou glândulas verdes, e nos aracnídeos, além dos tubos Malpighi, há glândulas coxais. O sistema sensorial dos artrópodes é bem desenvolvido. Todos possuem pelo menos quimiorreceptores no corpo, com função táctil. Nas antenas também tem função táctil, e os insetos e os crustáceos possuem olhos compostos, o que é o caso do nosso amigo grilo. A reprodução dos artrópodes é sexuada, ou seja, há a presença de gametas. E a maioria dos artrópodes é dioica, ou seja, sexos separados. Em geral, nos crustáceos, a fecundação é externa e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto com vários estágios larvais. Nos insetos, o que é o caso do nosso grilo, e nos aracnídeos, a fecundação é interna, sendo que nos insetos, o caso do grilo, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto com ocorrência de metamorfose completa ou gradual. Agora falaremos sobre a classificação dos artrópodes. Temos aqui os hexápodes, a principal classe do subfilo dos insetos, como nosso amigo grilo. Grupo com maior diversidade entre os animais. Possui cerca de 900.000 espécies. Possui 3 pares de patas e 2 pares de antenas, além de 1 ou 2 pares de asas. Temos como exemplo, além do grilo, abelhas, mariposas, gafanhotos, pulga, traça, barbeiro e mosquitos. Temos também os quelicerados, a classe dos aracnídeos. É composta de animais com 4 pares de patas e sem antenas. No lugar de
mandíbulas, possuem quelíceras e palpos, sendo assim chamados de quelicerados. Entre eles, exemplos: aranha, carrapato, escorpião. Outra classificação entre os artrópodes são os crustáceos. O subfilo é dividido em muitas classes, como a Malacostraca, entre eles camarão, lagosta, caranguejo e a Cirripedia. São animais marinhos, na sua maioria, e possuem geralmente 5 pares de patas e 2 pares de antenas. Temos também as miriapodes. Esse grupo é constituído de animais com muitas patas, sendo mais conhecidas como diplópodes. Entre eles temos um exemplo de piolho de cobra. São animais que têm 25 a 100 patas. Isso mesmo, pode chegar até 100 patas, sendo 2 por segmento. E os quilópodes entre 15 e 170 patas. 170 patas. Entre eles, lacraia ou centopeia. E para finalizar o nosso estudo sobre os artrópodes e conhecer um pouco mais também sobre o nosso amigo grilo, vamos falar sobre crescimentos e mudas. Todos sabemos que os artrópodes têm o exoesqueleto. Só que o que não sabemos é que, à medida do tempo em que os artrópodes crescem, eles mudam o exoesqueleto. Essa mudança de exoesqueleto é conhecida como muda ou ecdise. E é a fase em que os artrópodes ficam mais vulneráveis. Isso mesmo, é a fase que nosso amigo grilo fica mais vulnerável. Por isso, eles procuram algum lugar escondidinho para que possam fazer a troca em segurança. E agora vamos falar um pouco sobre o nosso amigo grilo, algumas curiosidades sobre ele. Curiosidade número 1. Em todo o mundo existem 100 espécies de grilos. Curiosidade número 2. Os grilos são insetos onívoros, terrestres e noturnos. Curiosidade número 3. Os grilos medem cerca de 1,5 centímetros com antena do mesmo tamanho de comprimento do corpo. E alguns deles possuem asas, porém só alguns. Curiosidade número 4. O grilo sai em busca de alimento durante a noite, pois ficam intocados durante o dia. Sua alimentação pode conter cereais, plantas, fungos, alimentos humanos, tecidos de lã e o resto de outros insetos. Curiosidade número 5. Os grilos se reproduzem com grande facilidade, gerando um grande número de filhotes. Cada fêmea coloca cerca de 100 ovos durante seu período reprodutivo. Os ovos medem aproximadamente 2 milímetros. São provavelmente translúcidos. A fêmea põe os ovos ao outono e as crias nascem na primavera seguinte. Bom, pessoal, e foi esse o documentário de hoje. Até a próxima!